começando o nosso dia de hoje, né, pontualmente aí, 1 minuto passado da 1 hora da tarde. Começo falando sobre o segundo anuário de segurança hospitalar brasileiro de 2018, que estima que mais de 230 mil brasileiros morrem anualmente em função de eventos adversos nos hospitais brasileiros. Internacionalmente, a Patient Safety Movement Foundation estima que em todo o mundo 4,8 milhões de pessoas morrem anualmente por eventos potencialmente evitáveis. A Organização Mundial da Saúde definiu segurança do paciente como a redução dos riscos de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo aceitável, com o objetivo de estabelecer ações práticas para lidar com este tema tão urgente e relevante. A OMS aprovou recentemente o Plano Global para a Segurança do Paciente 2021-2030, visando eliminar danos evitáveis aos pacientes durante a sua assistência em saúde. A tão falada disrupção no mercado de saúde passa necessariamente pela revisão dos nossos processos assistenciais, com foco no trabalho em equipe, priorizando a segurança do paciente como pilar essencial. A Safety for Me, desde a sua fundação, se compromete a criar uma grande comunidade em torno do tema, trabalhando com a missão de ouvir os pacientes para transformar o cuidado. Nosso propósito, segurança do paciente, é o que nos movimenta. Temos muito orgulho de recebê-los para a primeira Semana Internacional de Segurança do Paciente da Safety for Me e hoje no nosso segundo dia falando sobre ciência da melhoria. Esse evento não poderia ser possível sem o apoio do nosso patrocinador, Sandoz do Brasil, e pensando nisso, eu vou passar um vídeo para vocês, preparado especialmente para a nossa semana. Então... Com 20 anos de experiência, os medicamentos biosimilares da Sandoz estão em 100 países e tem mais de 530 milhões de pacientes. Todas essas pessoas formam uma rede que depende da eficiência e confiança nos nossos produtos. Se preocupar com a segurança de um paciente é cuidar para que ele também se sinta seguro. E para reafirmar o controle de qualidade dos nossos produtos, contamos com a farmacovigilância de forma contínua. Isso significa detectar, avaliar, compreender e prevenir eventos adversos com os medicamentos. Nosso plano de gerenciamento de risco descreve a rotina de farmacovigilância e outras ações de segurança. A Sandoz está presente nesse compromisso com um claro objetivo: prolongar a vida do paciente com qualidade e segurança. Um paciente seguro é aquele que pode confiar no seu tratamento. Além disso, nós agradecemos o apoio da ONA e da Patient Centricity Consulting para a realização deste evento. Sejam todos muito bem-vindos. Eu passo agora a palavra para a Ana Lígia Bender fazer a condução da apresentação junto com a Cristina Secato do case da Unimed Nordeste. A Ana é doutora em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC, professora adjunta da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC e vai fazer a moderação da apresentação do case da Unimed Nordeste. Sejam muito bem-vindas. Muito boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. É um privilégio estar aqui nessa semana de tanto aprendizado, tanto compartilhamento e tanta troca, né? Vamos começar, então, o dia de hoje ouvindo o case do Hospital Unimed Nordeste, do Rio Grande do Sul, contado pela Cristina Secato. A Cristina é consultora de gestão, qualidade e segurança do paciente, é enfermeira com pós-graduação em enfermagem, centro cirúrgico, recuperação anestésica e centro de materiais de esterilização. Cristina, tudo contigo, querida.
Obrigada, Ana. Olá a todos, então. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né, do Salvador e de toda a equipe do Safety for Me. É uma grande honra para nós, Unimed Nordeste, podermos estar participando deste evento e ser um dos cases dessa primeira semana, então, de segurança. Eu vou compartilhar a tela, uma apresentação. Qualquer problema que tiver durante, por gentileza, vocês me sinalizem. Então, eu coloquei a segurança medida pelo cliente como um slogan do que o aplicativo representa para nós aqui em nossa operadora. Então, uma visão geral, né, da nossa operadora aqui, ela atende, só para a gente entender um pouquinho o tamanho, né, ela abrange 17 municípios da região Nordeste do Rio Grande do Sul, por isso o nome Unimed Nordeste RS, e ela tem sob proteção mais de 350 mil vidas. E a dedicação de todos os profissionais que aqui atuam, né, é reconhecida em nível máximo enquanto operadora e também enquanto serviços próprios, adulto e pediátrico. Nós somos acreditados com excelência ONA desde 2009. Em 2020, certificamos a hemodinâmica com certificação máxima nível diamante e começamos a fazer parte, então, da acreditação internacional Tecmentum. A parceria com o Safety for Me e a Unimed Nordeste é fruto de uma amizade do nosso atual diretor de mercado, o Dr. Carlos Castellano e o Dr. Salvador, e em 2019 nós começamos a implementação, então, da ferramenta aqui em nosso serviço. Em um breve resumo, né, aqui uma timeline bem resumida, em seguida eu abro um pouquinho mais cada etapa. Em 2019 a gente passou, então, com a implementação por volta do segundo semestre. Em 2020, nós estruturamos o fluxo da ferramenta em meio à pandemia. E em 2021, então, a gente viu a necessidade de ampliar o acesso da ferramenta. Lá na implementação, então, a Carol veio presencial aqui no hospital, trazer o aplicativo, e o Dr. Rafael veio também em um robô, e visitou os pacientes, né, a Carol apresentou o aplicativo todo para as lideranças, e o Dr. Rafael, presente, também foi até os quartos dos pacientes visitar e apresentar a ferramenta em si, e falando da importância da segurança e da necessidade de medir a sua satisfação no aplicativo. Foi um fato tão curioso na época, aqui em 2019, antes da pandemia, que alguns clientes não conseguiam entender como é que o Dr. Rafael, todos chamavam de Dr. Rafael, na época ainda era o aplicativo Dr. Rafael, né? E todos confundiam o Dr. Salvador com o Dr. Rafael. A gente demorou para entender, conhecer o contexto todo. E o Dr. Salvador falava e transitava entre os quartos dos pacientes, e os pacientes ficavam admirados e não conseguiam entender como é que ele conseguia estar ali, né, no formato robô eletrônico, tecnológico, mas, na verdade, ele estava nos Estados Unidos. Alguns pacientes até saíam procurando por ele nas redondezas dos quartos para ver se encontravam ele, de tão distante que era a ferramenta, né? Estamos em 2019, que, olha só, faz tão pouco tempo, mas a pandemia acelerou tanto o processo tecnológico que isso hoje faz parte, é rotina das pessoas em todas as idades, né, especialmente do público que mais idoso, que mais se espantava com essa rotina. Então, foi feita essa visita, né, do aplicativo do Dr. Rafael pela equipe do Safety for Me ali naquele momento, e a gente avaliou a necessidade de dar continuidade a essa visita. Então, a gente precisava levar a ferramenta constantemente para os pacientes e para os familiares que estavam em hospitalização, para a gente poder informar o que era a ferramenta, qual era o objetivo dela, e auxiliar no download do aplicativo. Então, eram feitas visitas nos quartos dos pacientes. E, em paralelo, nossa equipe de marketing, internamente, nós realizávamos capacitações para a equipe de enfermagem que estava à beira-leito do paciente,
E para o público externo também a equipe de marketing fez divulgação sobre a adesão da ferramenta na cooperativa. Nesse ano, nesse semestre, basicamente, né, foi um semestre só em 2019, a gente conseguiu 2% de adesão, medidas através das saídas que a gente tem aqui das internações. Em 2020, o nosso objetivo, então, era ampliar, né, a ferramenta, assim, era estruturar o fluxo todo aqui dentro. A gente veio no meio da pandemia, a gente teve em 2019, a gente percebeu que divulgar, sim, era muito importante, isso trazia muito resultado, né, mas ela tinha que ser constante, porque não estruturada, não mantida, ela havia o declínio da satisfação, da adesão da ferramenta, e também a gente precisava pensar em estruturar a cultura de segurança na sociedade, né, na população em geral. Precisava se alcançar esse conceito de segurança em saúde de uma forma comunitária. 2020 veio com a pandemia e a pandemia fez isso por nós, né? Ela trouxe junto com ela a importância de quanto é importante estar seguro e se sentir seguro num hospital, ou seja, ela implementou na sociedade ou acelerou na sociedade esse processo todo de cultura de segurança em saúde. Então, sobrou para nós estruturar a ferramenta dentro dos nossos processos. Definimos, então, uma meta, nosso coordenador médico de qualidade de segurança, o Dr. Mauro Bertelli, foi categórico e disse que nós precisamos de, no mínimo, 10% das saídas hospitalares para a gente ter esses resultados passíveis de tomada de decisão, né? Então, começamos a estruturação pela admissão dos pacientes. Um bom exemplo que a gente pode citar aqui a gente reestruturou todo o processo de admissão, a equipe de gestão de atendimento hospitalar deixou de fazer toda a parte de verbalizada, de apresentação do serviço de hotelaria na admissão do paciente e focou apenas no aplicativo. Então, transformou toda a parte de hotelaria num vídeo e no momento da admissão do paciente aqui no hospital, a gente só explica o aplicativo e oferece como uma ferramenta agora para ouvir o cliente, né, que é uma ferramenta importante para a gente ouvir o que ele tem a nos dizer durante a internação. E de contrapartida, ele faz a sua avaliação. Instalamos dispositivos móveis na nossa estrutura, então a gente tem tablets instalados, onde já tem o aplicativo já feito download, é só abrir e clicar, é só para isso que ele é utilizado. E também na alta do paciente, a gente oferecia, em 2020, a ferramenta antes de o paciente ir para casa. Então, a equipe de mensageiros ia até o paciente antes de colocar ele na cadeira para acompanhar até a porta de saída do hospital, que essa equipe tem por uma das atividades acompanhar os nossos clientes no momento da alta, era oferecer, então, a ferramenta para ele fazer a avaliação. Não teve muita satisfação nesse momento, porque todo mundo, quando está saindo de um hospital, quer ir para casa, né? Sem atrasos. Por favor, não quero mais atrasos. Então, a gente sentiu que eles tinham interesse, mas não era aquele momento adequado. Então, a gente readequou isso. Também em 2020, nós trabalhamos, devido à pandemia, né, a gente trabalhou uma campanha sobre qualidade e segurança. Então, a gente teve longos 2 meses de jornada, onde nós disponibilizamos através de vídeos. Além de treinamentos com protocolos, o Salvador fez a mediação das metas de segurança, onde cada coordenador apresentava como é que a gente aplicava a meta de segurança nos serviços, né? Então, isso mediado pela equipe do Safety, o Salvador fazia a mediação, a gente fazia uma live por semana, e na sequência a gente aplicava um quiz, também tudo eletrônico via intranet, onde a pessoa dava o seu feedback, a gente tinha o feedback, né, o retorno de como a pessoa tinha agregado ou não conhecimento enquanto treinamento, digamos assim, online, nesse momento. A gente finalizou 2020 essa campanha na Semana de Segurança, onde a diretoria aprovava e encorajava todas as medidas de segurança que a gente tem aqui implementado, que faz parte do nosso planejamento estratégico. Então, eles deixavam isso bem enfatizado durante essa semana. O Dr. Salvador também fez parte, né, levando a ferramenta novamente para os clientes internados e ambulatoriais nos pronto atendimento. E
nós vimos que precisávamos encantar o paciente para aderir um pouco mais à ferramenta, né? Então, a ferramenta tinha que dar algum retorno para o paciente. Então, a gente passou a colocar, o nosso serviço tem uma concierge, e a nossa concierge passou a monitorar todas as manifestações que o aplicativo traz para nós, através do Power BI. No momento que ela recebe a manifestação do cliente, ela direciona para a área assistencial relacionada, e a coordenação já em posse dessa informação, já sai em busca da satisfação, da resolução. A concierge, quando o cliente se identifica, né, porque quando ele deixa a informação que a gente consiga rastrear quem é o paciente, se ele está internado, a concierge vai até o quarto deste paciente e notifica ele, olha, recebemos a sua manifestação e já estamos atendendo. Em seguida, a coordenação lhe dará um retorno. Então, isso gerou um encantamento pela ferramenta, pelo uso da ferramenta, e as pessoas compraram cada vez mais a ideia, né? Uma vez que agora o cliente fica satisfeito durante a internação e não somente vai ter retorno no momento seguinte à internação. Então, isso, em 2020, a gente alcançou 4% da nossa adesão, ainda estava longe dos 10% de meta que a gente definiu, que o Dr. Mauro definiu, mas a gente tinha avançado e a gente sabia que a pandemia trouxe um impacto muito grande, né? Todo mundo, a sociedade, estava vivendo um momento muito intenso da pandemia. E em 2021, então, nós precisávamos ampliar o acesso da ferramenta. Então, nós iniciamos com a implantação dos códigos QR em todos os processos e serviços próprios, e começamos a passar a enviar links de acesso à pesquisa no momento da alta, né, no pós-alta. Então, através de um celular que o cliente deixa registrado na internação, no momento da alta, a gente repassa, então, um link para ele fazer a pesquisa via web. E os códigos QR Code ficam impressos em folhetos nas recepções, é entregue para o cliente e nos postos de atendimento também, já com o código QR, facilitando, então, o acesso da ferramenta e ele poder fazer a sua avaliação. Nesse momento, nós estamos bem próximos às 1.200 avaliações. Em 2021, no mês de abril, a gente quase triplicou a nossa meta, chegamos a 29% das saídas hospitalares, e uma média no primeiro semestre foi de 16% de adesão como um todo. Agregamos valor à ferramenta, né, ao nosso cliente. Isso a gente pode medir através dos nossos elogios, de todas as manifestações que a gente recebeu em 2020 através do aplicativo, 21% apenas eram elogios. Também é utilizada a ferramenta para solicitação de informações, né, e reclamações também, mas 20% eram elogios, e em 2021 a gente tem, então, já ultrapassou 50% das manifestações sendo elas elogio. Ou seja, a ferramenta trouxe um valor agregado para o nosso cliente, ele fica satisfeito pela resolução da sua necessidade aqui dentro, né? Queimou a lâmpada, eles notificam a gente por aí, por exemplo, a gente consegue, através desse canal, ser mais ágil e ir lá e trocar rapidamente. A divulgação foi extremamente importante, ela precisa ser constante, né? O envio pós-alta agregou muito, o retorno foi muito satisfatório para nós, essa adesão, esse momento. O próprio aplicativo dando os alertas, né, de que oi, estou aqui, enquanto o paciente está internado, para ele lembrar e fazer a sua avaliação no celular pessoal. E o código QR, que sem dúvida nenhuma, né, trouxe o benefício para todos os serviços, não só aqui para o serviço, para a rede hospitalar, mas também para os serviços próprios, onde a gente tem implementado a ferramenta também. Aqui, só para contextualizar que isso tudo, o resultado final a gente consegue porque toda a equipe não comprou a ideia, né, engajou o aplicativo em si, viu nele uma ferramenta importante para a gente medir a satisfação dos clientes enquanto 6 metas de segurança. Não tinha como trazer uma foto aqui que representasse os mais de 1.500 funcionários que a gente tem aqui, colegas, então essa acho que representa muito bem o esforço de todos, assim, é impossível a gente trabalhar ao chegar a esse resultado se não tivesse o empenho de todos eles, e modificação de processos e busca de melhorias em meio a uma pandemia, em meio a tudo que de desafios a gente vai encontrando, né?
equipe do SAC, que faz parte do processo também. Então, uma vez notificado, a gente tem tudo isso implementado e estruturado no mesmo canal de comunicação interno. O Safety for Me entrou como mais um agregado para tornar o cuidado cada vez mais completo aqui para nós. Acho que era isso. Eu fico à disposição, deixo o meu contato aqui, né, se as pessoas quiserem saber um pouco mais de como a gente implementou etapa por etapa, eu estou à disposição, poder compartilhar. É de suma importância a ferramenta para nós aqui na instituição, enquanto empoderamento para o cliente. A gente agregou uma pessoa, uma voz, que é a mais importante de todas, que é o cliente, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, de verdade, pelo convite. É uma enorme honra a Unimed Nordeste estar aqui participando, enquanto case da primeira semana de segurança do aplicativo Safety for Me. Muito obrigada. Cristina, parabéns pela excelente exposição, é absolutamente estimulante, né? Esse modo como vocês trouxeram a escuta do paciente em tempo real, né, durante o processo de internação, onde a equipe multiprofissional do aplicativo do Safety for Me se coloca junto com o paciente, né? Enquanto o pessoal vai colocando alguma pergunta ali, eu vou te fazer um comentário para te falar um pouco mais, contar um pouco mais a respeito, né? O desenvolvimento e avaliação das intervenções é um ponto-chave para o ciclo de melhora, né, para a melhora da qualidade do cuidado. Nessa experiência de vocês, como vocês perceberam que o engajamento do paciente contribuiu no processo assistencial? Houve alguma meta de segurança em especial que foi mais impactada durante esse período de experimentação da ferramenta? Você sabe, Ana, que o simples fato da gente ter uma ferramenta que nos traz a avaliação do cliente enquanto ele estar satisfeito com cada uma delas, traz impacto em todas elas, né? A gente consegue verificar qual delas está tendendo ou não à insatisfação. E dos resultados todos em 2020, a gente viu que havia uma forte tendência à insatisfação na meta 2, na meta de comunicação. Então, esse ano, a gente tinha como objetivo trabalhar essa meta para a gente manter a satisfação, né, o nível de promotores na nossa meta. Então, a gente reformulou, revisou e reestruturou, criamos manuais de comunicação e de registro seguro, a gente revisou documentos que nós já tínhamos, ferramentas no nosso prontuário eletrônico para transmissão de cuidado, handoff e handover, e está sendo também o nosso tema, o nosso lema da nossa semana de segurança aqui. Então, a gente está trabalhando fortemente na meta 2, né, na meta de comunicação, que é onde a gente viu que tinha essa tendência. Então, o ciclo de melhoria se fez em cima disso, né, em cima dessa satisfação. Monitorando os resultados desse ano, a gente já desenha o que a gente pode trabalhar o ano que vem, que de novo está puxando uma tendência para outras, né, outra meta em si, e acompanhar se a gente vai ter retorno ou não com os trabalhos que têm sido feitos agora com a meta 2 ao longo deste ano. Perfeito. Cristina, tem uma pergunta aqui, nós temos uns minutinhos ainda, da Bárbara Reck. Ela cumprimenta, né? Parabéns pelo trabalho realizado. Gostaria de saber como é feita a integração entre o aplicativo e o saque do hospital. Oi, Bárbara, obrigada. Então, a gente faz a comunicação da manifestação por e-mail, e nós criamos uma lista de e-mail onde nós incluímos a equipe do saque nessa lista. Então, quando a gente dispara o e-mail para a coordenação relacionada ao processo de UTI, por exemplo, da manifestação ou da internação, o saque já está copiado. Então, isso evita que o mesmo cliente faça, né? Evita não, obviamente ele tem essa disposição, mas evita o confronto de informações, ou seja, a gente mantém paralela e uniforme as informações via canal de aplicativo, via saque e ouvidoria também. Cristina, tem uma série de elogios aqui para ti. Parabéns, Cris. Obrigada.
Parabéns, Cristina e toda a equipe da Unimed Nordeste, ótimo ouvir a experiência de vocês, quanto aprendizado. Boa, Cristina, só a implementação de uma ferramenta já modifica o comportamento no sentido do objetivo dela, né? Então, excelente mesmo essa escuta. Teria algum ponto especial, alguma manifestação especial de algum paciente que te impactou um pouco mais, que tu gostaria de compartilhar conosco? Estou bem surpresa esse ano com os elogios, né? Acho que isso tem sido bastante importante. Durante a pandemia, muitos relatos sobre a própria pandemia, né, do quanto isso tem sido importante, de pacientes internos que utilizavam, né, devido à restrição, ao isolamento social, né, das pessoas utilizarem o aplicativo como forma de comunicação com a gente. Então, acho que isso é o que trouxe bastante informações. E, claro, né, a gente poder entender, às vezes, que a comida está fria, está chegando fria ao posto, então a gente já vai melhorando isso ao longo do atendimento. São N's que me vêm assim à mente, mas eu acho que neste principal momento, assim, essas melhorias todas que vieram, e isso evidenciado pelo número de elogios que a gente está recebendo nos últimos tempos, é o que deixa, assim, a maior satisfação para nós. O paciente ele ganha reforços durante a internação dele, né? Nesse modo como vocês estão trabalhando em tempo real. Mais uma pergunta aqui. A integração entre o app e o sistema de informações do hospital ou identificação de necessidade de integrar? Não tem integração entre os sistemas do hospital, ele é uma ferramenta à parte, né? A gente só monitora através do Dash e do Power BI, e as informações que são geradas a gente transporta, então, em resultados, né? A gente alimenta indicadores da estrutura nossa, né? Mas ele é uma ferramenta de coleta de dados, não faz integração com o sistema. Eu vou fazer uma pequena provocação, já que temos tempo aqui. Tu enxergas o hospital da Unimed Nordeste, do Rio Grande do Sul, sem utilizar a ferramenta da Safety for Me daqui para frente? Enxergaria esse cenário ou já está bem introjetado? Não, já está bem implementada, e eu acho que tecnologias são um grande aliado para a saúde, né? A gente precisa usar elas para melhorar os processos, para melhorar a qualidade e segurança do paciente. E tanto para a educação, que é um dos objetivos do aplicativo, quanto para a melhoria dos serviços com a avaliação da satisfação dos pacientes. Então, eu acho que é impossível a gente olhar para frente e não pensar em tecnologia aliada à saúde, seja da forma que for, assim, acho que faz parte, é intrínseco e vai ficar para sempre. Maravilha. Então, novamente, Cristina, parabéns. Eu conversei contigo outro dia, me deu muita vontade de ir conhecer o hospital, conhecer o trabalho de vocês, né? Então, de comprar uma ideia e transformar dentro de um cenário absolutamente desafiador em saúde, que foi o ano de 2020, né? E o início desse ano de 2021 aqui foi bastante complexo em função da pandemia, com tantos desafios, e nesse cenário todo vocês trazerem a escuta do paciente, transformarem essa escuta, usar em tempo real e esse paciente se sentir ainda mais acolhido e ainda mais cuidado, né, como um todo, e participando do próprio cuidado. Né, e a equipe engajada num processo de melhoria de processo, né? Então, muito estimulante, parabéns pelo teu relato, né? E vamos dar seguimento, então. Né? Eu vou agora chamar a Helenara Ribas para dar seguimento às atividades da tarde de hoje. A Helenara Ribas é médica intensivista, especialista pela Sociedade Internacional de Qualidade, especialista em melhoria pelo Institute of Healthcare Improvement,
foi responsável técnica do projeto Paciente Seguro, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, do Hospital Moinhos de Vento, aqui de Porto Alegre, que é o PROAD-SUS. Então, passo para ti agora, Helenara. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, muito obrigada. Ana, vocês estão me escutando bem? Muito Sim, obrigada. estamos te escutando bem. Muito obrigada, então. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse movimento. Eu sou uma trabalhadora da segurança do paciente já faz muitos anos, e ver essa quantidade de pessoas, né, interessadas nesse assunto, para mim, é um momento ímpar. E eu tenho o prazer de chamar um colega muito querido, que é o Antônio Capone Neto. Atualmente ele é diretor de projetos do IHI, do Institute for Healthcare Improvement, nos Estados Unidos, onde ele foi fellow em 2014 e 2015. Ele tem uma trajetória já muito consolidada na saúde, ex-gerente de segurança do paciente do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo, nos anos de 2015 a 2019, coordenador da UTI antes disso, de 2010 a 2014, no Einstein também. E ele foi fellow de estudos em trauma e cuidados críticos na Universidade de Pittsburgh e professor visitante do Departamento de Medicina de Cuidados Críticos no Hospital Sunnybrook, na Universidade de Toronto, no Canadá. Mas, recentemente, ele tem trabalhado em projetos colaborativos de melhoria, de transformação do sistema de saúde, tanto em redução de infecções hospitalares, redução de mortalidade materna e neonatal, redução de sífilis congênitas, em cenários muito diferentes. Então, em projetos aqui no Brasil, em Moçambique, em Portugal e na Grécia. Então, nós vamos escutar um pouco o doutor Antônio Capone nos contar um pouco da trajetória e da ciência da melhoria, e depois nós vamos ter espaço para perguntas. Capone, obrigada por estar aqui conosco hoje. Obrigado você, Helenara, pela apresentação, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E como a Helenara comentou, a gente vê o movimento crescendo cada vez mais em torno da segurança do paciente. E, sem dúvida nenhuma, isso é animador, inspirador, motiva todos nós, né? E, sem dúvida, a gente está conquistando cada vez mais a segurança do paciente. Me foi pedido para falar um pouco de ciência da melhoria e o que isso tem a ver com segurança do paciente. As perguntas que vão se seguir, nós vamos ter um tempo aí para a gente conversar e vai ser muito importante a participação de vocês fazendo perguntas. Eu optei por ter uma apresentação rápida sobre o que é ciência da melhoria, né? Se a gente quer dizer o que isso tem a ver com segurança do paciente, é bom a gente passar um pouquinho pela ciência da melhoria, entender qual é a proposta, né? Quando a gente fala de ciência da melhoria, o que a gente está discutindo, e a partir daí sim abrir para as perguntas, ver qual é a intersecção dessas duas coisas, o que acontece com a segurança do paciente, como é que a ciência da melhoria se aplica ou pode ajudar isso daí. Então, eu vou começar compartilhando minha tela, tá? E vamos falar um pouquinho, então, de ciência da melhoria. Por favor, se tiverem perguntas, pessoal, como vocês já estão fazendo, coloquem no chat, ou logo depois da apresentação, que ela é breve, eu acredito que uns 15 minutos no máximo, a gente consiga discutir melhor isso aí. Então, qual é a ideia, pessoal? A ideia é olhar para a ciência da melhoria como uma luz aí no meio do emaranhado de projetos, de intenções, de objetivos, de tanta coisa que acontece, especialmente quem está trabalhando na área da saúde de melhoria, a gente sabe a quantidade de projetos, oportunidades de melhorias que se enxerga e o que a gente quer fazer com isso. Então, de um modo bem simples, vamos dizer assim, eu tentei simplificar ao máximo o que é ciência da melhoria, né? A gente fala de ciência da melhoria toda vez que a gente está aplicando ou usando uma ciência aplicada com foco em como se ter sucesso em melhoria de qualidade, né? É uma definição muito simples, na verdade é uma ciência multidisciplinar, aquela coisa toda, mas
que a gente quer, no final das contas, com a famosa ciência da melhoria? Nós queremos ter sucesso nos nossos projetos de melhoria da qualidade. A ciência da melhoria, portanto, ela trabalha na resolução de problemas e ela tem algumas características, centrada em questionamentos. Eu não falei perguntas, por que questionamento? Por que isso acontece desse jeito? Por que não está incluído assim? Da onde veio essa regra? Então, a gente tem muito questionamento, a gente propõe mudanças. Um outro grande pilar dessa história são os testes das mudanças para ver se elas funcionam ou não. E isso tudo junto gera muito aprendizado, né? Com todo esse aprendizado, obviamente, a gente volta ali para cima e começa a ter mais chance de sucesso no que a gente faz, nos projetos que a gente faz. Mas, de fato, o tema hoje aqui é onde a ciência da melhoria se encontra com as questões de segurança do paciente. E uma boa maneira de fazer isso, que eu achei interessante a gente fazer, é a gente olhar os princípios de ciência da melhoria. Quais são os pilares? Existem muito mais do que esses que eu vou apresentar. Eu vou apresentar 6, que são os que mais frequentemente aparecem, e a gente vai ver, já vai notar o que isso tem a ver com segurança do paciente, né? Então, o primeiro deles, quando a gente fala de princípio de ciência da melhoria, é que o trabalho tem que ser específico para o problema. Não existe nenhuma panaceia. Eu vou entrar lá e vou resolver todas as infecções. Eu vou lá e vou melhorar a segurança do paciente, que a gente sabe que é multifatorial. A gente tem que ter um trabalho que é específico para um problema, tá? E toda vez que a gente trabalha alguma coisa, algum problema, ele tem que ser centrado no paciente ou no usuário final, né? Ciência da melhoria não se aplica apenas à saúde, pelo contrário, ela vem de outras indústrias para a saúde. Então, o usuário final, e o usuário final aqui pode ser o técnico de enfermagem, pode ser o médico, pode ser o paciente, pode ser a família. Então, qualquer que seja o problema, eu vou ter que trabalhar especificamente num problema e eu vou ser centrado no usuário final. O paciente é um bom exemplo de usuário final na saúde, né? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, porque vocês vão ver que muitas vezes o pessoal quer acabar, vamos dizer assim, um exemplo, com a fome no mundo. Antes de acabar com a fome no mundo, se acaba com a fome na sua casa, se acaba com a fome na sua vizinhança, depois no seu município, no seu estado, e assim vai, né? E é basicamente essa ideia que está por trás disso. Então, a gente sempre tem que definir qual é o problema específico que nós estamos tentando resolver, por que aquilo é um problema, tá? E uma vez tendo essa definição, identificar qual é o conhecimento mais relevante que se aplique ao contexto que eu vivo, o que eu trabalho. E, a partir daí, eu aplico ações efetivas, se eu conheço o que eu quero resolver e qual é o conhecimento que eu preciso para resolver. Segunda coisa que é muito importante, e todo mundo sabe que isso é um fator de grande importância na saúde, é que a gente precisa dar mais atenção às variações de desempenho. Ou seja, por que as pessoas fazem coisas diferentes para chegar no mesmo objetivo? Por que existe tanta variação? Então, ela foca muito em padronizar o que é possível e indicado. A gente não consegue padronizar tudo, nem haveria necessidade, mas alguns processos são muito interessantes serem padronizados, tá? Para que todo mundo faça igual. Até porque, quando todo mundo faz igual, se houver algum desvio daquilo, fica mais fácil de ser identificado. Se alguma coisa não está funcionando bem e precisa ser melhorada, fica muito mais fácil ser indicado se eu tenho um processo padrão acontecendo. Se cada um faz de um jeito, eu nunca sei exatamente aonde está o bom e aonde está o ruim. Aqui não. Padroniza e qualquer desvio eu analiso. Então, o que a gente padroniza? É o que funciona, para quem e em quais condições. De novo, eu tento sempre ser muito específico. Uma coisa interessante, que muitas vezes alguns profissionais de saúde, não são apenas os médicos, eles têm um certo receio de padronização, como acabando com a autonomia dele ou danificando a autonomia que ele tem. Mas, na verdade, o processo padronizado preserva e protege o conhecimento. Ou seja,
Eu vou dar o exemplo da aviação. Um piloto, ele é altamente treinado. Ele tem uma expertise muito grande em voos, né? Os de pilotos comerciais. Mas o que acontece? A maior parte do trabalho dele é padronizado, ele segue normas. E o conhecimento dele é preservado para os momentos de complexidade, nos momentos de acontecimento de coisas inesperadas, no momento de alguma coisa não usual acontecendo, e não no dia a dia. Então, a padronização, ao contrário do que muitos pensam, na verdade, ela preserva o conhecimento e a expertise, guardando energia e conhecimento para os momentos decisivos que fogem do controle do protocolo, por exemplo, em vez de, até em todas as rotinas, estar sempre dependendo da cabeça, da memória, do que tem que ser feito. Muito bem. Terceiro grande princípio é que você não consegue melhorar nada se você não entender o sistema que produz os resultados atuais. Então, eu tenho que entender esse sistema, qual a interação entre ele e por que os resultados acontecem. Existe um professor, um instrutor do IHI, o Paul Batalden, que definiu assim: todo processo está perfeitamente desenhado para produzir os resultados que produz. Então, se eu tenho uma taxa de infecção muito alta, é porque o processo que eu tenho lá está desenhado para ter alta taxa de infecção. Tá? Essa é uma visão sistêmica muito boa do que ficar pensando só nos indivíduos. Tá? Então, a ciência da melhoria é essencial que a gente tenha pensamento sistêmico. Ela aplica muito isso, ela cobra muito isso. Né? Como é que você faz isso? Mapeia os seus processos e entenda por que os resultados acontecem do jeito que eles acontecem atualmente e busque as respostas numa grande variedade de participantes do sistema. Tá? Quem vai responder por que isso acontece não é o gerente, não é o chefe, não é o que tem maior expertise no assunto. São todos juntos. É a linha de frente, é os administrativos, é os médicos, as enfermeiras, é todo mundo, o paciente, a família, todo mundo tem uma visão e uma perspectiva. E se a gente olhar aqui nesse famoso iceberg dos eventos, a gente vê que quando eu olho só para o evento, eu estou reagindo. Quando eu começo a descobrir padrões de comportamento, padrões de acontecimento de eventos, eu começo a me antecipar. Antes que ele aconteça, eu começo a tentar controlar aquilo. Tá? Eu olho para os processos atuais e o redesenho, e isso tudo é parte, depois nós vamos ver, de uma coisa muito maior, que a cultura, que o nosso sonho sempre é de transformar. Né? Transformar a cultura. Então, esse é outro grande princípio da ciência da melhoria, que é o pensamento sistêmico. Isso aqui, pessoal, ele é tão importante, eu acho que muitos já viram esse gráfico aqui, que toda vez que a gente fala de segurança do paciente, né, e estratégias, dimensões para a gente trabalhar, a primeira coisa que vem à mente é infraestrutura, equipamentos e materiais. Então, quais materiais que eu tenho? Se o equipamento é bom, eu preciso de mais uma sala, o lugar é muito pequeno, é muito grande, e eu não estou, de modo algum, dizendo que isso não tem importância, tem muita importância. Tá? É a base, aí, vamos dizer assim, dessa pirâmide. Quando você evolui um pouco mais e você já tem aquilo o minimamente necessário para funcionar bem, você começa a falar de processos e sistemas. Né? Especialmente, está definido, tem política, como é que foi desenhado o processo, qual é o treinamento que é dado para esse processo, isso tudo também tem importância. Tá? Mas a importância hoje, que a gente considera como maior, é cultura e comportamento. Tá? A partir do momento que eu atingi os anteriores, a cultura e comportamento vão ser os grandes definidores de desempenho em segurança do paciente, e a ciência da melhoria leva muito isso em consideração. Qual é o quarto? É muito difícil melhorar o que não se pode medir, certo? Então, essa frase é famosa com outros termos, né? Não se gerencia aquilo que não se mede e tal. De fato, é muito difícil. Eu posso ter uma boa ideia, eu posso implementar alguma coisa, mas num sistema complexo, sem eu medir nada, vai ficar muito difícil eu saber se eu atingi o objetivo ou não. Né? Então, sempre tenha em mente de que eu tenho que ter indicadores fáceis de serem medidos que possam me dizer se eu estou no caminho certo ou não. Então, os dados acabam
nos ensinando, tá, como o sistema funciona e como nossas mudanças poderão ter impacto nos resultados. Eles mostram para você, inclusive, estou no caminho certo ou não, eu atingi ou não. E por mais óbvio que isso pareça, pessoal, é muito frequente você em hospital perguntar, mas você fez, você trabalhou assim, nós mudamos uma série de coisas. A próxima pergunta, pô, e daí? Quais são os seus dados depois disso? É frequente não ter. É frequente não ter, assim, como assim? Mas eu mudei, está implementado, olha como isso aqui está funcionando, mas, de fato, não se tem dados. E quando não se tem dados, a coisa fica difícil, né? Tem um ditado aí bom que fala que se tudo que nós temos são opiniões, eu fico com a minha, né? Então, se você tem dado, traga os dados. Se você não tem dados, né, é só opinião, eu fico com a minha. Então, a gente precisa de dados. Por fim, isso aqui é importantíssimo, baseie sua prática de melhoria no uso de testes. Baseie a sua prática de melhoria na investigação de quais mudanças funcionam. Existem várias maneiras de fazer isso. A preconizada pela ciência da melhoria é o ciclo de PDSA. Tá? Eu não traduzi para poder fazer a correlação com as letras, mas o P de planejar, o do de fazer, o study de estudar, analisar, e o A de agir. Então, esses são testes de pequena escala, rapidamente feitos, que têm a grande vantagem de não comprometer o serviço, porque é só um teste. Tá? Então, ele não muda toda a estrutura para depois descobrir que a ideia não era tão boa assim. Testa. Né? E o PDSA, de fato, ele é muito parecido, ele é um método científico de avaliação, tá? Onde a gente só transforma a prática depois que eu fiz vários ciclos de PDSA e que o grupo está convencido de que aquilo é um bom caminho. Né? E o PDSA, ele não só testa, não só aprimora, não só ele nos ensina sobre aquela mudança, tá? Mas ele engaja a linha de frente naquela mudança, porque eles que testam. Lembra da história do usuário final? Quem faz o PDCA não é quem pensou na mudança. Quem faz o PDCA é quem vai aplicar aquela mudança ou vai ser impactado por aquela mudança. E, por fim, pessoal, uma coisa muito importante que na saúde agora nós estamos começando a aprender é que o nosso aprendizado pode ser acelerado por redes de comunidades de comunicação. Tantos hospitais fazem tantas coisas boas, tá certo? Tem sucesso em tantas coisas, mas não em todas, e existe pouca troca de informação entre eles, tá? A não ser que sejam do mesmo sistema de saúde, a não ser que sejam amigos, sempre existe um certo medo do que o outro vai dizer, que eu estou tentando reduzir queda, quando, na verdade, ele vai achar que cai muita gente. Existe toda uma preocupação por trás disso, do que vai ser dito, que vai ser pensado, como vai sair na mídia, quando, na verdade, não existe maior potencial de aprendizado, e os estudos colaborativos mostram isso, do que você ter uma rede de comunidade de melhoria. Trocar informações. O que funcionou, o que não funcionou, qual é o caminho, qual a melhor estratégia. Claro que você sempre vai testar no seu contexto antes de fazer isso, tá? Mas essas redes, né, eles ajudam a quebrar esse isolamento de ilhas, tá? Acontece um evento adverso, esconde, não fala para ninguém, ninguém pode saber disso, tá? Às vezes eles têm uma brilhante solução para aquilo, mas fica para eles só, e vice-versa, né? Então, essas redes, através de boas práticas, soluções, estratégias de implementação, podem ser divididas com todo mundo, e todo mundo, portanto, conseguir aprender mais sobre isso. Era o que eu tinha para apresentar, pessoal, e lembrar só desses 6 princípios da ciência da melhoria, né? Redes de aprendizado, testes, conhecer o sistema, envolver, ser problema específico, envolver o pessoal da linha de frente, todo mundo, usuário final, paciente, família, colaboradores, né? Todos que trabalham. Então, são alguns princípios que regem a ciência da melhoria. E, em cima disso, foram criados outras ferramentas, né? Modelo de melhoria, o Lean Six Sigma é parte dessa história. Então, existem vários métodos que podem ser usados, que dividem, compartilham ideias comuns. E, de novo, o que você quer? Eu quero ter sucesso
no meu projeto de melhoria. Tá bom? Então, é o que eu tinha para apresentar. Eu vou sair da apresentação aqui e vou começar a conversa aí com a Helenara. Oi, Capone, muito obrigada. Uma conversa com todos nós. Já temos algumas perguntas, mas eu vou fazer a primeira. Nós estamos, então, na semana do Dia Mundial de Segurança do Paciente, né? Muita gente mobilizada no mundo todo, trabalhando sobre esse tema. E eu queria que tu aprofundasse um pouquinho o que a ciência da melhoria tem de conexão com a segurança do paciente, como que a ciência da melhoria tem sido usada para melhorar a segurança do paciente. Então, Helenara, eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Quando a gente fala em segurança do paciente, alguns lugares até aparece insegurança do paciente, o panorama da insegurança do paciente e tal. A gente quer melhorar, todos nós. Então, a ciência da melhoria lhe dá ferramentas, tá? Ele dá método para você fazer essas mudanças e ter mais chance de sucesso. Tá? Mudança não é fácil. Transformar a mudança numa rotina é mais difícil ainda, mas não tem saída, é isso que a gente quer, né? Quer que a gente incorpore aquela mudança. Então, eu tenho qualquer coisa para melhorar a segurança do paciente, eu vou ter um projeto de melhoria, uma iniciativa de melhoria, uma ação de melhoria, tem vários nomes. E a ciência da melhoria dá muitas bases para você fazer isso, chamando a atenção para começar por esses princípios que eu coloquei. E lembra de um deles? Problema específico e centrado no usuário final. E o paciente entra aí. Se é alguma coisa que vai atingir o paciente, tá? O paciente tem que estar nessa história, né? Existe um dito comum lá no IHI que é nada sobre mim sem mim. Então, se eu estou lidando com segurança do paciente, ninguém é mais interessado de estar seguro do que o próprio paciente. E eles têm visões muito interessantes sobre o que foi bem feito, o que foi mal feito e qual a possível solução. É a famosa visão de quem, apesar de estar completamente dentro do processo, ele ainda assim está fora em relação aos colaboradores da saúde. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver da método, da estrutura para que a gente consiga fazer os projetos. Ela inclui, tá certo, o familiar, o usuário final. E eu vou mais adiante. Claro que quando a gente fala, olha, nós estamos falando de segurança do paciente, nós estamos falando aqui do paciente, da família, mas os colaboradores. Quantos projetos os técnicos de enfermagem são deixados de lado? E eles são os que mais gastam tempo na beira do leito. Quantos projetos a gente deixa, muitas vezes, a enfermagem fora? Tá? Então, essa ideia de que, olha, tem que colocar a linha de frente é uma. A segunda, que a gente tem que entender porque os resultados são. Eu bato sempre nessa história que foi o Einstein que falou, se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu gastaria 55 minutos pensando no problema e 5 minutos propondo soluções. E é extremamente sábio isso aí, porque todos nós, é humano, alguém te apresenta um problema, ele mal acabou de contar. Ele não acabou ainda, eu já tenho a solução. Não, espera um pouquinho, isso aí o que você tem que fazer é A, fazer B, fazer C. Cara, ouve, explore, gasta tempo. Lembra? Inclua uma grande variedade de profissionais, ou stakeholders em inglês, se eu quiser definir qual que é o meu sistema atual, qual que é o fluxo de trabalho atual. Não pegue a política, tá certo? E não pergunte para o gerente. Tá? Pergunte para a linha de frente. Tá? Então, essa é outra coisa que eu acho que ele colabora. Mas só para a gente abrir para outras coisas, vamos seguir em frente. Eu gosto de falar muito, Helenara. Não, eu imagino, né? O resumo foi ótimo, mas tem muita coisa da ciência da melhoria vinculada à segurança do paciente ainda. E eu queria falar sobre uma pergunta que a Natália colocou no nosso painel. Ela trabalha na Unimed de Uberlândia e eles estão tentando promover a cultura de segurança do paciente dentro da operadora. Então, ela é de uma operadora, né? E eles não têm rede verticalizada, então tem o desafio de envolver pessoas na mudança que não estão diretamente relacionadas, né, hierarquicamente ou estruturalmente a elas. E aí, principalmente, ela coloca em relação aos médicos cooperados.
E ela pergunta se tu tem algum conselho para sensibilizar este público. E eu vou te fazer, junto com essa pergunta da Natália, que é específica para engajamento médico, a gente sabe que todas as mudanças, elas são um pouco desestabilizadoras, as pessoas podem ser resistentes, porque é uma forma diferente de fazer as coisas, pode ter perda de poder, tem a questão da incerteza de como o futuro vai ser, né? Então, falar um pouco como é que a ciência da melhoria lida para o engajamento das pessoas e dos médicos especificamente, que às vezes a gente trata como um ser diferente, né? Não é parte da equipe multiprofissional, né? Equipe multiprofissional e os médicos. Mas, pessoal, os médicos têm muita importância, né? Não tem nenhum viés nessa história. Eu sou médico, mas a razão é pelo seguinte: nada começa no sistema de saúde sem um pedido médico, sem uma prescrição médica, entendeu? Então, ele tem uma importância natural. Tem nada a ver com posição hierárquica, nada disso. Mas quem pede o exame? Quem admite o paciente no sentido, estou pedindo uma internação? Quem decide que vai fazer uma cirurgia? Então, o médico é uma peça-chave nessa história de engajamento, de envolvimento. E aí, tem duas coisas, portanto, que a Helenara comentou que são importantes e que não se tem uma solução muito fácil para elas. Primeiro, alta liderança. Nada vai acontecer e a cultura de segurança vai ter muita dificuldade em crescer, florescer, se a alta liderança não estiver envolvida, tá? Se ela não oferecer os recursos que precisa para a segurança do paciente, se ela não demonstrar para todos que aquilo é importante, se ela não vivenciar, não é discurso, viu, pessoal? No primeiro dia lá, olha, na minha gestão, segurança é importante. Eles vão perceber se é importante quando se faz visita nos locais de trabalho, especialmente nas áreas de maior risco, para ver, entender, perguntar, o que está acontecendo, se tiver algum projeto andando, qual é o resultado do projeto. Então, ele faz diferença quando ele pergunta como é a taxa de infecção, me expliquem por que ela ainda é tão alta, o que está faltando, onde eu posso ajudar. Tá? Então, assim, a alta liderança tem um papel fenomenal em segurança do paciente, tá? e em remover barreiras, oferecer condições. O médico, vamos esquecer o médico da alta liderança, o médico do todo dia, ele é um líder inerente do processo, tá? Porque ele vai estar presente, como eu falei, ele pede, ele dá alta, ele admite, enfim. E um médico que não está muito preocupado com segurança do paciente diz para todos os outros, isso aqui não é importante, tá? Então, nós precisamos, de fato, engajar médico. Engajar médico de fora é sempre um pouco mais difícil, mas aonde a gente pode começar? A gente pode começar fazendo com que eles sejam proprietários da mudança e não que a mudança ocorra paralela a eles e chega como um pacote. Aqui nesse hospital é assim que você vai ter que trabalhar. Na época que eu estava no Einstein, uma das coisas que mais teve impacto e que mudou completamente, a gente tinha algumas, não muitas, mas algumas complicações de endarterectomia de carótida, e a complicação é AVC hemisférico, são coisas muito graves, tá? Então, quando acontecia, era uma catástrofe, né? E a gente achava que o paciente não tinha sido bem evoluído, não tinha sido bem avaliado, não tinha isso, não tinha aquilo. O que fez? Reuniu todos os especialistas vasculares e neurocirurgiões, colocamos dentro de uma sala e vocês vão definir qual que é o protocolo. O que precisa ser feito, como vai ser feito, nas melhores evidências, tinha professores universitários, e aquilo começou encher de outros médicos, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo ali. E eles foram definindo, e eles definiram o protocolo. Tem que fazer tais exames, se não tiver exames vai acontecer isso, se não tiver não sei o que tem isso, parará. A gente mostrava os casos, o que foi errado aqui nesse caso, ou qual é a oportunidade de melhoria nesse caso, é isso. Bom, enfim, chegou-se num protocolo, amadureceu, todo mundo viu, passou por outros especialistas, tem alguma barbaridade aqui? Claro que não tinha, estava muito bem escrito, piriri, parará, e foi implementado a partir deles. Agora fica difícil eles não seguirem, né? Eles definiram que é assim que funciona, não foi a segurança, a gestão do hospital, foram eles, tá? E é impressionante, depois daquilo, as infecções, as complicações praticamente desapareceram, tá? Claro, complicações existem, mas nunca mais tão graves, e mais do que isso, nós conseguimos, na época que eu estava lá, suspender
3 dentro da arterectomia de carótida porque não seguiam o protocolo. Tá? E poupar o paciente daquilo, olha, esse paciente não tem indicação de cirurgia, você não fez os exames, você não fez isso, não fez aquilo, não, mas eu que mando, tá ok. O senhor está livre para fazer a cirurgia onde o senhor quiser. Nós vamos avisar o paciente também por que ele está mudando. A gente avisa primeiro o médico. Se ele quiser conversar com o paciente, ele conversa e tudo está resolvido. Se ele se recusar, é parte nossa só, não é falar mal do médico, nada disso, mas comentar, olha, aqui existe um protocolo e as indicações suas não estão dentro do protocolo, então a gente optou por suspender. Enfim, funcionou. O otorrino, existia uma diferença de gasto em otorrino, por causa de fios especiais, de mais de 100 vezes o valor de uma amidalectomia com um otorrino A e uma amidalectomia com otorrino C. Só de material, não estamos falando de honorários. Material. Como é que nós vamos resolver isso? Junta todos os especialistas, põe dentro de uma sala, vocês vão definir o que tem que ser usado e quais são as regras para ele. Hoje, existe ainda essa diferença, mas na última vez que eu controlei, ela já era em torno de 5 vezes mais e não 100 vezes mais a variação. Então, o resumo da ópera, inclua os médicos, né? Ele é o usuário final. Lembra dessa história? Nós temos que usar o usuário final. E ele é o usuário final. Quer implantar um protocolo de sepse? Por melhores especialistas de sepse que você tem. Se você quer implantar no pronto-socorro, quantos médicos do pronto-socorro participaram? Quantas enfermeiras do pronto-socorro participaram? Como é que elas definem? Quantos técnicos participaram? Eles que vão tocar o protocolo lá, na ponta. Então, isso é uma grande saída, né? Os PDCA sempre ajudam quando ele percebe que está sendo testado pela equipe da linha de frente e não empurrado, o famoso empurrado goela abaixo, que é assim que vai ser. Então, testando, mostrando se funciona, se não funciona, foi bom ou não. Isso quebra a resistência de todo o grupo. Então, a ciência da melhoria pode ajudar bastante nisso. De novo, eu paro por aqui para dar chance de outros falarem. Deixa eu te perguntar alguma coisa. No caso dela, que é trabalhando numa operadora, então não é ela que implanta, né? Ela trabalha numa operadora onde o processo todo se dá dentro das organizações. Ela deveria trabalhar junto com as prestadoras de saúde, porque senão... O que tu diz para ela, assim, Então, de novo, o que a gente costuma fazer é tentar ir até a operadora ou conversar com os médicos. Obviamente, a gente não tem entrada, você não entra na operadora e fala, vocês vão trabalhar assim. Mas a gente acaba envolvendo os médicos para que eles tentem seguir este caminho. Entendi. Do poder do hospital, na Unimed você só tem uma operadora, né? Mas lá a gente tinha muitas operadoras. A gente comunicava a todas elas que assim seria o protocolo, que estava aprovado, tinha médico de todas elas, estava resolvido o problema. No caso de uma Unimed, por exemplo, isso tem que ser levado, né, às instâncias todas que existem dentro do grupo, eles têm que definir, de preferência, espero que eles conheçam ciência da melhoria e que façam com uma equipe multidisciplinar, não só com médicos, tá? Médico sozinho não entrega o resultado, precisa de enfermeiros, de técnicos, de nutricionistas, enfim, e que consigam desenvolver esses protocolos. Isso é sempre um bom começo. Segunda coisa, eu acho que tem que monitorizar as práticas dentro do hospital. Não tem outro jeito. Tá? Se o indivíduo foge muito daquela prática, especialmente se é repetitivo, alguém tem que abordá-lo. Tá? Abordá-lo e até perguntar por que você faz tão diferente. Qual é a razão disso? É o paciente que você tem que é muito diferente? O que acontece? É o seu diagnóstico que é muito diferente? Isso também costuma funcionar. Tá? Isso não é público, você vai direto ao médico e conversa com ele, deixa eu entender por que você... A gente tem um protocolo e você nunca cumpre o protocolo. Por quê? Deixa eu entender onde está o defeito do protocolo, qual é a limitação. E muitas vezes ele não tem o que explicar, e muitas vezes tem até coisas pertinentes que você pode alterar, modificar, e ver. Então, assim, de novo, pessoal, se não envolver o médico nas coisas que ele faz, na razão que ele se recusa a fazer e entender por que ele está fazendo aquilo, tá? É muito importante. Vão ter aqueles casos de que o indivíduo é resistente a tudo, briga por tudo, não justifica nada, aí o caminho é outro.
Tá ótimo, Capone, é isso, né? Codesenhar e ter uma conversa um a um, entender a perspectiva do outro, né? Perfeito, obrigada. Além de vários elogios querendo te clonar, então, agora nós vamos para as outras perguntas. Isso a gente ainda isso. Não faz, né? Não, clona o pessoal mais jovem, eu já passei um pouquinho. Não, mas daí tem que começar tudo de novo, não dá, né, Capone? Tem uma pergunta da Lisiane falando sobre um assunto que tu abordaste, qual é a melhor estratégia para convencer a alta direção sobre a importância de se trabalhar os processos de segurança e o fortalecimento dessa cultura. E ela faz uma pergunta, uma sugestão, se é apresentando custos, vidas salvas, e se isso não for suficiente, como é que tu fazias, o que tu sugeres? Pô, é difícil, viu? Essa é uma das perguntas mais difíceis que eu diria para você. Eu lembro que eu fiz o MBA não, eu fiz especialização em administração hospitalar na Fundação Getúlio Vargas, e eu lembro que foi um choque para mim quando eu cheguei, todos nós, alunos, estavam lá, e o cara começou assim, primeira coisa que vocês vão aprender é o seguinte, importante é o que o seu chefe acha que é importante, não o que você acha. E é meio emblemático isso. É verdade, tá? Então, você tem que usar meios para convencer o seu chefe de que aquilo é importante, se ele ainda, a ficha não caiu. E daí tudo isso que foi citado são bons mecanismos, né? Quanto a gente está gastando, o que está acontecendo, qual que é a estatística. Eu comento sempre, lembre, é muito impactante. A gente queria mostrar os eventos adversos graves, isso não foi uma criação nossa, a gente pegou dos Estados Unidos, a gente colocou a foto de cada paciente que tinha sofrido um dano grave. Então, a gente chama isso de deu uma cara, uma face para a estatística. É muito mais impactante olhar as fotos das pessoas e falar, esse morreu, esse morreu, esse morreu, esse morreu, por eventos evitáveis. Então, eu acho que todas essas estratégias são importantes, se é que a alta direção ainda não percebeu. Mas boas estratégias, benchmarking, quanto eles estão gastando, qual foi o custo dos últimos eventos adversos, quanto se gastou, mesmo que não tenha tido processo, quanto se gastou, imagem, então, assim, dinheiro, aspectos humanitários, operacionais, imagem. E uma coisa que a gente sempre fala, é só depois que o indivíduo faz é que ele percebe. A melhor medicina é a mais barata. Tá? A melhor medicina não é a mais cara. A mais cara é a medicina ruim. Medicina boa é a mais barata. Ela não pede exame que não precisa, ela não faz procedimento que não precisa, ela não deixa ter complicações, ela reduz o tempo de internação, uma série de coisas. Mas o que adianta eu reduzir tempo de internação? Não vou ganhar nada mais por isso. Depende. Nós, reduzindo o tempo de internação, aumentamos 60 leitos no hospital sem criar nenhum novo leito. Só pelo turnover de pacientes mais rápido. Você tem que ter esse controle. Então, às vezes, você não tem estatísticas tão evidentes, né? Então, mas é impressionante. Nós tivemos na ponta do lápis quanto que a gente conseguia internar e a gente calculou que a gente tinha criado 60 leitos no hospital como um todo, não era só na UTI, só reduzindo tempo de internação, mandando alta mais precoce, uma série de coisas. O que normalmente a gente faz? Vamos passar e aumentar mais leito. Na hora que você aumenta mais leito, você aumenta mais pessoal, você aumenta isso, aumenta aquilo, o teu ganho não é aquelas coisas boas, não. Tá? A receita não cai muito, porque cada leito o custo é muito alto. Então, em vez de mais leitos, tá certo? Aumenta a capacidade, como colocaram aqui, capacidade instalada. É isso aí. Então, isso também ajuda bastante, Lenara. Tá? Se eu esquecer de alguma coisa, me lembra, Lenara, que às vezes eu... Não. Está tudo muito conciso, claro. Pelo menos, gente, se vocês tiverem questões, podem colocar no nosso painel de perguntas, fiquem muito à vontade. Eu queria te fazer uma pergunta da Juliana, que fez no início da palestra, falaste rapidinho sobre isso, sobre se é coincidência esses princípios que a gente apresenta da ciência da melhoria serem semelhantes ao da Toyota, ao sistema de produção da Toyota. Então, conversar um pouquinho sobre como esses sistemas de melhoria de processos se conectam, por favor. Juliana, né? Juliana, como eu comentei, os princípios de ciência da melhoria são os mesmos, né? Assim, e dali partiram vários outros modelos.
muito da Toyota vem do conhecimento do Deming. O PDCA vem do Deming. Então, assim, existe uma sobreposição de conhecimento e de ferramentas muito grande. Tá? A Toyota, que é o Lean Six Sigma, tá? Vamos dizer assim, ele usa princípios muito parecidos com esse. Só você tem que medir, você não consegue medir, você tem que entender teu sistema, você tem que mapear o seu sistema, então ele tem uma série de coisas. E eu não acho que, por exemplo, comparando com o modelo de melhoria, existe qualquer competição. Eu acho que eles são complementares. Eu, cada vez mais, na verdade, que você vai ficando mais maduro nisso aí, eu tendo a usar a ferramenta dos dois. Depende do contexto, do momento, por que não usar esta ferramenta? Por que não pegar essa ideia e transformar? Por exemplo, na Toyota, uma coisa interessante é como é que eles padronizam os processos. Não dá para padronizar todos os processos, mas dá alguns você pode padronizar exatamente como tem que ser feito, de uma maneira simples, fácil de ser treinada. Nós temos desafios muito maiores que a Toyota, né? Vamos combinar. A primeira coisa delas é que a Toyota geralmente é um emprego da vida da pessoa. Ela entra na Toyota e ela se aposenta na Toyota. Então, ela não fica sendo treinada todo dia, porque ela chega um momento, claro, que ela é retreinada, mas você não tem tanto impacto em treinamento, porque muda muito pouco. Muda nas ampliações das fábricas, uma fábrica nova, daí faz sentido. No hospital, com o mesmo tamanho, vocês sabem quanto é o turnover de pessoal. E cada vez que eles entram, eles têm que ser treinados. Se eles entrarem com uma cultura de segurança madura, rapidamente eles vão se absorver. Funciona assim, né? Quando a gente entra num grupo ou numa cultura, ou a gente se adapta a ele, ou a gente se mistura a ele, né? Em inglês a gente chama de blending. Então, ou a gente faz isso, ou a gente vai embora, tá? Mas você percebe que você, ok, a gente está na mesma praia, ou não, essa não é minha praia, tchau, vou sair daqui. Com a mudança e o turnover muito alto que existe na saúde, muitas vezes é difícil a gente conseguir isso. Tem áreas que são mais restritas, menor variação de pessoal, e elas conseguem progredir mais nisso. Tem áreas que são mais difíceis, e eu diria que as unidades de pronto atendimento é um bom exemplo disso, né? Infelizmente, onde deveria ter os mais experientes em medicina, médicos, enfermeiros, todo mundo, né? Porque é a área de maior risco, que não tem tanta previsibilidade, costuma ser o local que o pessoal, logo que conseguir um emprego melhor, sai, né? Então, são áreas difíceis de trabalhar, tá certo? Então, essa é uma coisa importante, um parecido importante. Uma coisa que eu acho interessante no modelo de melhoria é que ele trabalha melhor, se é que eu posso chamar assim, com a psicologia da mudança que o Lean Six Sigma. Tá? O Lean Six Sigma tem mais uma pegada de pensamento mecânico. Tá? Faz isso, porque se você fizer isso, vai acontecer isto, depois vai acontecer isso. Você sabe a sequência de acontecimentos. E é muito legal, e tem muitas áreas do hospital que a gente aplica Lean Six Sigma. Economia de água, tá? Glosas, receita, enfim, uma série delas. E eu acho que o modelo de melhoria trabalha mais a psicologia da mudança. A gente entende que sistema de saúde, especialmente assistencial, é o que a gente chama de sistema adaptativo complexo, onde as partes são seres humanos e que, portanto, suas interações são imprevisíveis. Ele se comporta do jeito que ele quiser, quando ele quiser, da maneira que ele quiser. Então, você acaba não tendo como, no papel, num projeto, decidir como é que ele vai funcionar. Eu tenho que testar, tá certo? Então, essa é uma das grandes razões dos PDCAs no modelo de melhoria, que usa muito esse aspecto. Mas são modelos complementares, têm vantagens grandes, usam ferramentas iguais. Por exemplo, uma das coisas que eu mais recomendo no modelo de melhoria, não no modelo de melhoria, mas na aplicação de ciência da melhoria, é fazer Gemba Walks. O que é o Gemba? O Gemba é do Lean, tá certo? Olha, nada tem mais impacto do que você, que está cuidando de um projeto, ir para a linha de frente e vivenciar com eles como é que o trabalho acontece. Tá?
não como um auditor. Você não é auditor de nada, você está lá para aprender. Deixa eu ver como é que faz, o que acontece. E aviso, pessoal, cara, eu estou aqui só para aprender com vocês como é que o sistema funciona, como é que vocês fazem isso. Deixa eu ver uma admissão de um paciente que veio do centro cirúrgico na UTI. E você vai com outros olhos e vai perguntando, né? Então, assim, visite o mundo real com as pessoas reais fazendo o trabalho real. E isso te ajuda bastante. Então, são coisas que a gente vai usando de uma e de outra, elas são complementares. De novo, eu acho que psicologia da mudança, resistência à mudança, se você identificar isso como uma coisa muito forte, é uma opinião minha, não está escrito em lugar nenhum, eu usaria o modelo de melhoria. Tá? Perfeito, Capone, é isso, né? A gente entender que a gente trabalha num sistema onde os humanos é que tomam as decisões, são poucas as decisões que a gente pode, né, transformar em decisões automáticas, né? Eu queria só, tem um comentário aqui da Laura falando como é importante mesmo monitorar os desfechos dos hospitais, da rede de operadora e a comparação com os resultados entre os prestadores, né? A gente consolidar essa cultura da mensuração e da tomada de decisão baseada em dados, né? Que eu acho que dentro da ciência da melhoria é muito forte, né? Essa importância dos dados para fazer a melhoria, para tomada de decisão, né? Então, não é bem uma pergunta, mas eu queria só te fazer uma outra pergunta, porque ontem nós tivemos uma sessão muito, muito interessante, muito boa, falando sobre a importância do envolvimento dos pacientes, da comunidade, para a construção dessa segurança do paciente que a gente estamos buscando todos, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como esse modelo, o modelo de melhoria, a ciência da melhoria, como é que ela se aplica nesse aspecto específico do envolvimento de pacientes e famílias. Para a gente envolver paciente e família, acho que uma vez eu já conversei com ele lá sobre isso, e todo mundo sabe disso, é que é uma jornada, né? De vez em quando parece que a gente fala assim, opa, agora eu vou envolver o paciente e a família. Por que eu digo que é uma jornada? Você tem que preparar o paciente e a família e você tem que preparar os colaboradores para isso. Isso não vai acontecer do nada. Mas você vai ter que começar de algum jeito. Então, comece pedindo opinião, ouvindo, seja um bom ouvinte. Isso aí é muito pouco ainda, mas é um primeiro passo. Aonde você quer chegar é no momento que família, paciente, comunidade, codesenhe todos os seus processos. Por quê? Né? Eles é que vão usar o sistema. A gente brinca, é uma comparação meio superficial, mas é isso. Hoje, para você pedir um tênis, você entra e você fala, eu quero o cadarço dessa cor, eu quero isso desse jeito, eu quero essa sola assim. Os caras já aprenderam. Faz tempo que quando eu coloco o usuário no poder de decidir qual é o produto que ele quer, começa a melhorar. Então, eu vou ter que pegar famílias, pegar pacientes, comunidades, organizações, seja lá o que for, e começar a trabalhar no codesenho. Esse codesenho, que é o objetivo, que ser primeiro ponto, você não vai conseguir fazer dia para noite. Às vezes eles nem sabem, às vezes eles têm receio, o que eu posso dizer aqui, o que eu não posso e tal, né? Então, você tem que ir preparando isso, tá? Preparando de que maneira? E o modelo de melhoria te ajuda muito nisso. Quando ele fala, puxa, envolva o usuário final, converse com ele. O problema tem que ser centrado no usuário, tá certo? Eles têm que se apropriar dos processos e tal. Então, você vai abrindo e, a partir dali, começa a aumentar a chance deles participarem, né? Então, outra coisa é o colaborador. Passei a vida inteira não ouvindo o paciente, não querendo nem que ele abra a boca, ou então ele fala, o indivíduo fala, claro, não está nem ouvindo, não está preocupado com aquilo. Aprender a ouvir, aprender a se comunicar, aprender a considerar as suas posturas. Isso vai num crescendo até que realmente o paciente vai se sentir vamos dizer assim, um parceiro, né, no processo. Eu acho que o caminho é esse, é você sair do paciente que não fala nada, passar pelo paciente que só dá opinião, mas não necessariamente muda nada, do paciente que começa a dar mais do que opinião, faz sugestões de mudança, tá certo? Olha, vocês deviam mudar, mas ele ainda está, até o momento que a gente chega e o paciente desenha com você como é que tem que ser. Ó, se a gente fizer desse jeito e tal, ele é um parceiro. Que paciente? Com o tempo você vai perceber, você dando liberdade
letrando e aculturando essas famílias, elas vão se sentir cada vez mais à vontade de participar, e de repente você vai começar a ver que tem gente muito boa, que pode ajudar muito a gente conquistar muita coisa. Tá? Às vezes no começo parece estranho, às vezes se o grupo não tiver bem maduro, estruturado, o paciente entra lá, fala uma ou duas coisas, podem ser boas ou ruins. Se todo mundo, linguagem corporal, hein, pessoal, 75% da comunicação, se fizer aquela cara de que olha para cima e tal, acabou. O paciente percebe e fala, eu não volto mais aqui. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, né? Tem que ser trabalhado quem recebe o paciente, tem que ser trabalhado a participação do paciente, mas não tenha dúvida, pessoal, é um caminho que não tem volta. O paciente tem que ser incorporado nesta prática e ele tem que, tomara, entrar como parceiro em todos os desenhos de processos, tá certo? Onde ele consiga ajudar, tá? E o dia que isso acontecer, esteja certo. A experiência deles vai melhorar e a segurança vai melhorar. Isso é inquestionável, é parte do jogo aí. Obrigada, Capone. Um exemplo foi o que a Cristina nos apresentou antes da nossa palestra, aqui da nossa conversa, né? Que desafio que é a gente informar, pedir a opinião, usar a opinião para melhorar, né? É uma jornada que a gente vai construindo aos poucos, mas que a ciência da melhoria está muito conectada, né? Então, obrigada. Nós não temos mais perguntas e temos um pouquinho de tempo, e eu gostaria de te perguntar, te pedir, então, para dizer assim, para esses nossos colegas que estão nos ouvindo aqui, ou que vão assistir essa gravação depois, e que estão tentando fazer a transformação lá nas suas organizações, operadoras, hospitais, ambulatórios, atenção primária, enfim. Como que a gente começa a usar a ciência da melhoria? O que a gente precisa buscar? O que a gente precisa saber? Então, eu quero conhecer mais, ou eu quero começar a usar. Como é que eu organizo esse processo de fazer melhoria dentro do meu sistema? Pessoal, você depende do conhecimento, da experiência que já se tem, o indivíduo pode ler, né? E vai ter que experimentar, né? Porque quando a gente lê uma coisa no livro é uma coisa, quando a gente leva para a prática é outra, mas se ele levar o conceito certo, tá? Ele vai acabar aprendendo. Ele pode se formar em modelo de melhoria, fazer uma especialização, onde o modelo é destrinchado, você tem um projeto e tal. Ele pode fazer a mesma coisa no Lean Six Sigma, tá? Que todo mundo sabe, se forma, tem Green Belt, Black Belt, parará, e ele vai progredindo. Essas pessoas, elas obviamente vão ser os grandes facilitadores e disseminadores daquele modelo. Não é preciso que todo mundo se torne um especialista, tá? Mas é interessante ter alguns em todas as organizações, porque eles vão servir como consultores, botar o projeto nos eixos, né? Então, assim, olha, vem para cá, você está indo para o lugar errado, vai para... Mas quem tem que executar isso é a linha de frente. E aí entra um outro problema, viu? Leonardo, que sempre me preocupa. No Brasil, culturalmente, projeto de melhoria pela linha de frente é feito nas horas vagas. O cara tem que dar conta de tudo que ele tem que fazer, tá certo? E se na hora lá ele deu uma acalmada, não tem o que fazer com o paciente, deixa eu fazer um pouquinho do projeto. A gente precisa mudar isso. Claro que você não vai tirar todo mundo da linha de frente das suas atuações, tem coisas para ser entregues. Mas, assim, algumas horas protegidas precisa para algumas pessoas chaves. Tem um projeto de redução de infecção lá na UTI. Ok, vamos formar uma equipe, tá certo? E dentro dessa equipe eu vou pegar algumas pessoas e proteger algumas horas dela, tá? Para que ela possa se dedicar, coletar os dados, isso toma tempo, tá? Que ela possa fazer relatório, que ela possa reunir a equipe, que ela possa montar um quadro de aprendizagem. Não dá para fazer isso em hora vaga, é muito amadorismo, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, ter alguns especialistas que sirvam como consultores, que você possa ir lá, olha, eu estou fazendo isso, está tendo dificuldade, e ele vai te organizando. Lean, modelo de melhoria, se possível os dois. Tá? Trabalhem juntos. Vocês vão perceber com o tempo que aqui cabe mais um, aqui cabe mais outro. Tá? Ou eu vou usar a ferramenta daquele que é muito interessante. Tá? Eu acho que nesse momento que eu preciso é outra ferramenta. O que nós queremos, pessoal, não é terminar e falar, olha, o modelo de melhoria é bom.
que nós queremos ciência da melhoria, lembra que eu falei, é ter sucesso no projeto, tá? Não me importa qual a ferramenta que for usada. Agora, claro que você precisa de alguns especialistas, porque eles conhecem mais a fundo, eles conhecem a particularidade das ferramentas, eles podem te orientar melhor. Então, assim, esse é um bom caminho, tá? Eventualmente, você pode visitar outras organizações que já têm esses especialistas e aprender com eles. Rede, lembra o sexto princípio? Rede de comunicação. Tá? Quem tiver a chance de fazer o curso, legal, ótimo, bom caminho, mas se eu não tenho essa chance, será que eu não consigo passar uns 3 dias visitando algum outro lugar e tal? Você fala, mas você acha que 3 dias vai dar? Meu amigo, é o primeiro passo, e você vai aprender, se você for um cara dedicado, você vai chegar lá. Tá? Tem muita coisa que é intuitiva, tem muita ferramenta que, se você estudar, ver a aplicação uma vez, você aprende aquilo. E assim vai, né? Então, eu acho que os caminhos são esses, viu, Eleonara? Eu acho que todo mundo precisa, por exemplo, ler mais, tá? Eu não acho que a leitura por si só vai resolver todos os problemas, mas existe aquela vontade de aprender quando você, por sua iniciativa, lê. E daí, eventualmente, pega o telefone e liga lá para o hospital XYZ. Eu quero falar com um cara aí que é especialista em... Está acontecendo isso, o que eu faço? Tá? Essa é uma situação. Outra situação é você ter os especialistas disponíveis onde você usa o conhecimento deles. Tá bom? Eu vou só comentar uma coisa que eu vi no chat, mas desculpa, não vi quem falou, alguma coisa de fazer rápido, começar a ciência da melhoria, se a gente tivesse que ter aquelas frases de efeito, é o seguinte: pense grande, tá? Eu quero grandes objetivos, eu vou mudar isso aqui, eu vou reduzir 60% das infecções, tá? Comece pequeno, testando numa unidade, num leito, devagar, mas mova-se rapidamente, porque senão também você não vai chegar em lugar nenhum depois de 5 anos. Então, assim, o segredo é esse: pensa grande, tenha audácia. Falei, eu vou mudar esse negócio. Começa pequeno, numa unidade, num leito, num paciente, teste, tá? Mas faça isso sequencialmente e rapidamente, não é na correria. Não pode falar assim, tá bom, então agora a próxima reunião daqui 15 dias. É o contrário. Bom, hoje nós testamos isso, amanhã nós vamos testar o quê? Pessoal, tal coisa, então vamos testar. Tá certo? Então, a grande frase é essa: pense grande, comece pequeno, movimente-se rapidamente. Tá? Perfeito. Capone, a gente tem 2 minutos. Eu queria te perguntar sobre uma coisa. A gente falou de comunidade, e comunidade a gente não tem se a gente não tiver transparência. Transparência no que a gente erra, no que a gente acerta, nos resultados que a gente tem. Como que nos projetos que tu tem trabalhado tem se lidado com essa questão da transparência e do aprendizado colaborativo, né? O aprendizado entre as organizações? Vai ter que ser bem rapidinho, que a gente já está acabando. Não, olha, Eleonara, é que é uma pergunta difícil, importantíssima e dificílima, tá? Transparência é outra jornada, tá? Você não fica transparente porque, mesmo com a alta liderança, decidiu amanhã que nós vamos ser transparentes. Então, você começa a ter que ter transparência em todas as oportunidades que você tiver, fazendo revelação, disclosure, publicando resultados. Começa com aquilo que você se sente confortável e vai aumentando, vai forçando a barra. De vez em quando, a gente dá 2 passos na transparência e, de repente, tem que dar um passo para trás porque o legal, o jurídico ficou bravo com você, não sei o que. Então. Daí não tem problema, daí você dá mais 3 passos para frente e volta um para trás. Então, lembra que não é uma jornada simples, tá? E uma das coisas que mais atrapalha o nosso aprendizado, pessoal, é falta de transparência, tá? Eu sei que talvez passe um pouquinho do tempo, mas deixa eu só falar para vocês. Aquela tem esse vídeo que fala da mãe que perdeu a criança com uma queimadura no Johns Hopkins, que é uma tremenda organização, instituição, tá? E ela, numa das suas falas em público, porque ela começou a falar para melhorar a segurança do paciente, ela comenta exatamente isso. Ela fala assim, olha, estima-se que nos Estados Unidos morram 300 mil pessoas por ano, tá? Por erros na assistência à saúde. E isso é uma catástrofe. Mas uma catástrofe maior ainda é perder 300 mil oportunidades de aprender.
Então, e ela disse tudo, né? É isso. Quando acontece um evento adverso, não é bom para o paciente, para a família, para o profissional que está ali, para a enfermeira, para a organização, para o seguro-saúde, para a sociedade, para ninguém. E a única coisa que você pode tirar de um evento adverso evitável é aprender como é que eu evito. E uma das razões que a gente não consegue, antes até, né, Helenara, da comunidade, é que nem dentro do hospital se pode falar daquilo. Então, assim, você está querendo queimar meu filme, está querendo expor não sei quem, chega desse assunto, daqui a pouco vai ter processo, tarará. A gente teria um tempão para dar uma coisa grande sobre disclosure, como é que funciona. Eu gosto muito disso. Então, assim, é isso. A gente fazia disclosure de tudo até levar uma paulada do jurídico. Para que esse negócio, vocês estão... Depois a gente voltava para trás, ficava meio quietinho ali, né? Rabo no meio das pernas, como a gente diz. Depois a gente voltava ao ataque. E, então, assim, a gente precisa disso, pessoal. Eu sei que tem problemas legais, eu sei que a história não é tão simples. Mas, assim, também se ficar parado, nada vai acontecer. Transparência é tudo. Tudo em cultura de segurança, cultura de aprendizagem, tá certo? Envolvimento de paciente e família, transparência é tudo. Uma jornada, comecem, identifiquem onde vocês podem fazer. Às vezes nem a própria unidade da instituição sabe os seus problemas, né? A gente não consegue ser transparente nem dentro de uma unidade, assim, quantas infecções tem aqui, quantos pacientes caíram, né? Dá para começar por um ambiente mais seguro um pouco, né? Eu visitei um hospital aqui nos Estados Unidos, que na época me chamou muito a atenção. Hoje eu moro em Orlando, e na época era do Orlando Health. E eu fui só visitar, porque fazia parte da visita dos fellows e tal. E a hora que eu entrei no serviço de radiologia intervencionista, tinha na sala de espera todos os eventos adversos que eles tiveram nos últimos 2 anos. Tá? Sim, este paciente aqui sangrou, tal, rompeu a aneurisma, morreu. Este daqui aconteceu não sei o quê, foi tratado, mas sobreviveu sem sequelas. O último sangramento que nós tivemos aqui em procedimentos invasivos foi de tanto. É isso, né? É isso. Por quê? Isso faz com que todos nós fiquemos alertas, né? Eu lembro que consentimento informado, pessoal, quando eu comecei a fazer lá no Einstein, eu falava, mas se o paciente pode morrer, você tem que ir por aí. Eu lembro que foi bem anedótico, icônico, o nome que quiser dar, que o cara falou, pô, Capone, se você for colocar isso em todos os consentimentos que pode ter morte, ninguém mais vai querer fazer os procedimentos. Eu falei, ótimo, se ninguém quiser fazer, o paciente está certo, palmas para ele. Tá bom? E foi incorporado todos eles. Segunda coisa é que eu falei assim, olha, quem que vai operar o paciente? É você ou a literatura? Não, não sou eu. Então não me interessa a estatística da literatura. Para um consentimento informado, eu quero saber aqui, nesse hospital, qual é a taxa de complicação. Porque literatura. Então, se a literatura era boa, vamos colocar literatura. Se a literatura é ruim, eu coloco o meu. Não, nós vamos colocar o meu em todos eles. Então, é muito interessante isso tudo. É um aprendizado para a gente isso tudo. Nem sempre as coisas são fáceis. Mas eu acho que faz diferença é gente como nós, que todos estamos aqui, e que temos a energia, a coragem de falar, entendeu? E de tentar mudar as coisas. Eu não acho que essas mudanças elas vão acontecer só porque um dia você foi lá e levantou e falou assim, não dá, tem que mudar isso. Mas esse recado tem que ser dado. E ele costuma ter impacto. Às vezes ele não vem na hora, como você espera, mas em algum momento a gente muda o jogo. Esperamos que sim. Capone, tem alguns comentários que acham que tu precisavas, que eu concordo, que o Capone deveria dar aula para os formandos. Aqui fala em enfermagem, mas eu acho que a gente precisa falar em melhoria, em segurança na formação dos profissionais. Então, Capone, para que as pessoas possam entrar em contato contigo, tu tem rede social? Pouco. Eu vou ver se eu ativo. Meus filhos falam, pai, fecha as contas. Você não responde para ninguém, você não faz não sei o quê. E outro dia eu falei, eu preciso fechar mesmo, porque eles me mandam parabéns, daí eu não respondo, e parece que você não está nem aí, e não é verdade. Eu não tenho o hábito de ficar
olhando a rede social, mas é importantíssimo, né? Eu acho que eu preciso... Quem sabe esse... Olha só, as pessoas querem fazer aula contigo, querem te convidar para dar aula para os alunos, não vão conseguir falar contigo daí se tu não tiver rede social. Mas eu acho que tinha um e-mail teu na apresentação. E-mail, né? Pessoal, ainda funciona, eu leio, e o WhatsApp, né? É a maior elaboração que eu tenho em redes sociais. Mas eu tenho, mas eu não uso, pessoal. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, mas eu acabo não usando. O WhatsApp é um bom mecanismo de comunicação, e meu e-mail, telefone, eu ainda sou do velho tempo, liga, daí eu ligo, respondo e tal. Mas se precisarem qualquer contato, qualquer coisa, dúvida que tenham, alguma sugestão, é um prazer sempre participar dessa história. Capone, foi um prazer estar contigo e com vocês todos nesse evento. Foram horas, né? 1 horinha, um pouquinho de muito aprendizado. Quero te agradecer pela excelente explicação, simples, direta, assertiva, clara. Nós temos muitos elogios aqui no chat, então depois vai ficar para te poder ler, senão eu vou começar a te elogiar por mais alguns minutos. Eu queria convidar a todos, então, para a continuação da nossa jornada, que é amanhã, 13h. Então, durante toda essa semana, nós vamos falar sobre segurança do paciente aqui nas atividades do Safety for Me. E foi fantástico. Muito obrigada, Capone, Caroline, Salvador, Ana, Cristina, por essa parceria hoje. Obrigado a todos vocês. Pessoal, o prazer é meu aí, a oportunidade de falar com vocês. Tchau, tchau.